Iniciamos o devocional em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos com a sua palavra. A mensagem estará baseada no Evangelho para o 16º domingo após Pentecostes, Mateus capítulo 20, versículos 1 até 16. O texto, a partir do versículo 13, é: Aí o dono disse a um deles: Escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem, que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? E Jesus terminou dizendo: Assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Nós queremos meditar na leitura do Evangelho para este 16º domingo de Pentecostes e relacioná-la, de certa forma, com as demais leituras para este final de semana. Eu imagino que se Deus fosse como nós somos intolerantes, há muito tempo Ele tinha nos dispensado por completo. Que nós, seres humanos, pensamos que as coisas precisam ser do jeito como nós pensamos. E esse texto do Evangelho, Jesus contou esta parábola para uma vez desmistificar isso, para uma vez fazer com que talvez compreendamos melhor que Deus pensa diferente do que nós. E eu vou dizer logo, que bom que Deus pensa diferente do que nós. Se Deus pensasse como nós pensamos, nós não teríamos chance nenhuma de sermos aceitos por Ele. Jesus contou então esta parábola de um contrato de trabalho totalmente injusto. O dono de uma plantação de uvas, de manhã cedo, foi contratar homens que estavam lá na praça esperando oportunidade de trabalho e combinou com eles o salário de um dia, que era de uma moeda de prata. Às 9 horas, este homem voltou lá para a praça, encontrou pessoas desocupadas, contratou estas também e mandou que eles fossem trabalhar. E o mesmo aconteceu ao meio-dia, às 3 horas da tarde, e para surpresa, às 5 horas, quase 5 horas, diz o texto, quando já faltava pouquinho tempo, 1 hora de trabalho, ele ainda contratou mais trabalhadores. Agora, a grande surpresa da parábola está quando o dono da vinha chama o administrador e diz: Olha, tu paga os trabalhadores do dia de hoje, começa pelos últimos contratados e paga para eles o valor de uma moeda de prata, que era o valor que era pago a quem trabalhasse o dia inteiro. O administrador fez assim. Quando um daqueles que foi contratado de manhã cedo recebeu aquela sua moeda, ele pensou: bom, se ele ganhou uma moeda de prata, eu vou ganhar várias outras tantas, porque eu trabalhei muito mais tempo, trabalhei durante o horário mais difícil de trabalho, que são as horas mais próximas ao meio-dia, por causa do calor, e ele recebeu apenas aquela uma moeda de prata e ficou chateado. Com isso, Jesus estava querendo mostrar
aos discípulos, seus ouvintes, e a nós também, que Deus pensa diferente do que nós. E no texto aqui do Evangelho, Jesus deixa isso bem claro quando ele diz: por acaso eu não tenho direito de fazer o que eu quero com o meu próprio dinheiro? Bom, nisso nós concordamos, ele tem esse direito. E aí Jesus diz assim: você por acaso está com inveja porque eu fui bom para este último? E é esta bondade de Deus em relação a quem não merece, com a qual nós ficamos inconformados e achamos que não pode ser assim. Mas é porque o jeito de Deus pensar em relação a nós é a expressão mais profunda e grandiosa do amor de Deus para com a criatura humana, para com seres pecadores como nós somos. E aí podemos dizer: que bom que Deus pensa assim. O texto do Antigo Testamento que nós ouvimos antes, Isaías capítulo 55, no versículo 8, ali Deus diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e eu não ajo como vocês agem. Deus tem uma maneira diferente de julgar, de pensar, de avaliar as coisas e de tratar conosco o que nós achamos por bem. Deus, em seu imenso amor, Ele ama a pecadores como nós o somos, e graças a isso nós temos a oportunidade de sermos salvos. Essa disparidade de pensamentos, ela aparece também na maneira como nós achamos assim: para que alguém seja salvo, ele deve produzir boas ações que o tornem merecedor. E isso, na verdade, contrapõe totalmente a palavra de Deus, mesmo que isto seja ensinamento de diversas denominações religiosas. O Evangelho nos diz coisa diferente. O Evangelho diz para nós que nós somos salvos pela graça, que não é uma coisa que nós produzimos, mas é um presente de Deus. Porque se fosse alguma coisa que nós conseguimos com os nossos esforços, nós teríamos todos os motivos para nos orgulharmos, envaidecermos e nos compararmos uns com os outros. Mas a nossa comparação se dá em outro nível. Nós todos conjuntamente precisamos compreender que somos miseráveis pecadores e que nós somente temos vida e salvação porque Deus resolveu, em seu imenso amor, nos dar tão precioso presente através de seu Filho Jesus Cristo. Que bom que os pensamentos de Deus sejam diferentes dos nossos pensamentos. Deus, em sua imensa bondade, não nos dá apenas o necessário para a nossa sobrevivência neste mundo, mas Ele nos dá tudo o que é necessário a nível espiritual para podermos viver a verdadeira vida neste mundo e também termos a bem-aventurada vida eterna na glória celestial. Deus nos concede toda sorte de bênçãos, de dádivas para nosso viver aqui. E aí nós precisamos, em nossa vida cristã, aprender a pensar como Deus pensa. Para que aconteça esse aprendizado conosco, nós precisamos estar em contato com a sua palavra. Sem essa palavra, nós vamos continuar pensando como os homens meramente pensam. Mas, instruídos pela palavra de Deus,
Nós vamos crescendo na fé, na vida cristã. E neste aprendizado nós vamos aprender agora que estas dádivas que nós supostamente recebemos de Deus, elas não são para nosso próprio benefício unicamente. Mas Deus as concede a nós para que nós agora as ofereçamos às outras pessoas. E tenham certeza de que isso se refere às dádivas espirituais, como o Evangelho, os meios da graça, mas isso também se refere às dádivas materiais, como os nossos bens, como tudo o que nós dizemos que nós temos. Deus o concede a nós para que nós possamos compartilhar com o nosso semelhante e ele também possa usufruir das dádivas divinas. Este é o jeito de Deus pensar. E como é difícil isto para nós. Como nós temos dificuldade de assimilarmos isso, de colocarmos isso em prática em nossa vida. Por isso, lá no texto de Isaías, Deus diz assim: os meus pensamentos são diferentes dos vossos pensamentos e a minha maneira de agir também é diferente da vossa. Porque nós, infelizmente, somos egoístas. Nós queremos as coisas para nós. Nós achamos que elas são meramente nossas, quando na verdade Deus as concede a nós para que nós também possamos auxiliar ao que necessita. O apóstolo Paulo, quando ele se depara com essa situação, com essa sua dificuldade de pensar, de agir como Deus pensa, ou Deus age, ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Isto o apóstolo Paulo falando. Alguém que depois que ele foi trazido para dentro do reino de Deus, se tornou o mais ferrenho defensor da fé cristã, que enfrentou adversidades, que dedicou toda a sua vida em prol desta causa, que ao final da sua jornada, quando estava aprisionado por causa do seu testemunho de fé, ele escreve então a carta aos Filipenses, e nesta carta ele diz assim: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A vida dele, ele procurava de todas as formas devotar a Cristo e servir a Cristo. E na continuação do texto ele diz: olha, eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas é dizer assim: mas se eu permanecer aqui, certamente eu ainda tenho alguma coisa a oferecer a Deus. Eu ainda posso continuar testemunhando o seu nome e dando oportunidade para que outras pessoas também sejam salvas. Vejam, aqui nessa altura o apóstolo Paulo já está conseguindo pensar como Deus pensa. Se ele pensasse meramente de acordo com os pensamentos humanos, mesmo que ele tivesse toda essa convicção de que os céus é um lugar glorioso, ele diria: eu quero ir para lá de uma vez. Mas aí, pensando como Deus pensa, ele diz: eu sei que é muito bom, mas se eu tiver que continuar enfrentando dificuldades e provações aqui na minha vida terrena, eu vou continuar enfrentando isso, porque certamente Deus poderá desta forma também continuar sendo glorificado. Pois o texto do Evangelho que nos conta a história, ou a parábola deste senhor da vinha que contratou trabalhadores, é para nós a demonstração de que Deus também tem chamado cada um de nós para a sua vinha, para o seu reino, para que nós aqui trabalhemos, para que nós aqui vivamos a nossa vida cristã, que seja no ardor do calor do meio-dia, ou em qualquer outra circunstância, ou por horas contínuas de atividade, mesmo sendo, quem sabe, como o apóstolo aprisionado, que nós disponhamos a servir
como Deus nos tem servido ao nos dar o seu Filho Jesus Cristo, que abandonou a glória dos céus, veio para dentro deste mundo para pagar o resgate de todos nós, para nos oferecer salvação. E diz o apóstolo Pedro, não a custo de valores terrenos e materiais como a prata ou ouro, mas oferecendo o seu santo, precioso sangue e sua inocente paixão e morte. Que isto nos anime, que isto nos fortaleça, que isto nos dê o sincero desejo de aprendermos a pensar e agir diferentemente aqui no reino de Deus. E que o seu Espírito pele a fé em nossos corações, nos fortaleça nesta fé e nos faça progredir e crescer na vida cristã